Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que me acompanha nessa jornada missionária, estamos no último evangelho deste ano de 2022, nessa última homilia diária, e queremos fazer com que esse momento seja muito especial para o seu coração. Que você possa acolher a ação do Espírito Santo por esta palavra. Você que me acompanha, mais uma vez, eu convido você a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, para que o YouTube sempre reconheça a legitimidade dessa bela missão. Na oitava de Natal, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos cresçam por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele a quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, não podia ser outra palavra para encerrar este ano, para falar que o Verbo, ou seja, a palavra se encarnou no meio de nós, a palavra tornou-se carne. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A dimensão dessa alegria que para nós, porque perpassa pelo projeto de Deus para nos salvar. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio para nos tirar da tristeza, para nos tirar da depressão, da angústia, da dor. Jesus veio para nos dar uma alegria que só o ser humano pode sentir. E para que esse ser humano sinta essa alegria,
Esse ser humano precisa necessariamente conhecer, experimentar o Verbo que se fez carne. Por isso o texto vai dizer com muita propriedade: tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito do que foi feito. Não é possível ser construído qualquer coisa sem a ação do Verbo. A ação trinitária, aqui é uma ação trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse grande amor do Pai com o Filho e o Espírito Santo que gera esse Verbo que se faz carne e que vem para nos presentear, para que de fato a alegria possa acontecer no nosso coração, porque Deus nos criou para sermos felizes. Felizes. Nós buscamos felicidade constantemente. E exatamente isto que o Verbo veio trazer para nós. Mas para trazer a felicidade é preciso que de fato nós abraçamos esse Verbo. É preciso que de fato nós o queiramos experimentá-lo. E aí vai chamar e vai nos mostrar mais uma vez um homem chamado João Batista, que veio a este mundo para dar testemunho da luz. E o texto diz que ele não era a luz, mas dá testemunho da luz. Veja bem como é importante, e aí esse ponto toca profundamente a mim e a você, porque somos chamados a dar testemunho da luz, ou seja, é o testemunho daquele que nós experimentamos na Eucaristia, que vai trazer luz a ponto das pessoas se confundirem. Ele é o Messias ou ele não é o Messias? E no nosso caso, eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo? E é importante o testemunho, porque o testemunho ele vai edificar as pessoas que nos veem, as pessoas que conversam conosco, as pessoas que convivem conosco. O testemunho se faz fundamental. Então, lá naquele tempo lá, a primeira experiência do Verbo de Deus foi, posso assim dizer, claro, no seio da Virgem Maria, com o seu pai, sua mãe, e o testemunho desse verbo foi por João Batista, que antes de nascer, João Batista já anunciava aquele que estava por vir. Então, como se faz necessário o testemunho? E hoje nós fazemos até uma retrospectiva da nossa vida e observemos quais foram os pontos do qual nós demos, de fato, um bom testemunho da nossa fé. Um testemunho agradável do nosso Senhor. E aí vai continuar dizendo desse testemunho que a luz estava no mundo, ou seja, veio ao mundo, mas aqueles que foram atingidos por essa luz a rejeitaram, não a quiseram. Por mais que João Batista anunciasse, teve quem não quisesse a luz, e esses que não quiseram a luz fizeram mais barulho do que esses que aceitaram a luz. E aí é um ponto importante aqui, é que muitas vezes a voz do mal, ou as pessoas que fazem o mal, elas são, a palavra de Deus já diz, né? Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Então, como é importante percebermos, enquanto filho da luz, que nós não podemos deixar as trevas ofuscarem a luz. Nós não podemos deixar
e ver as pessoas sofrendo calúnias, sofrendo humilhações, e sendo nós, filhos da luz, deixarmos com que as trevas elas se difundam, se espalhem. Então é um compromisso com o testemunho daqueles que experimentam Jesus. E aí vai dizer, aqueles que creram no nome do Filho de Deus, os quais nasceu do sangue, aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus mesmo, esse dá testemunho do Verbo, porque tem o Espírito Santo. E aí termina o texto aqui, falando de Moisés, né, dizendo que a graça vieram, pois nos foi dada a graça, a plenitude, a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. E aí termina dizendo que ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está no seio do Pai, esse veio e nos revelou. Olha, termina tão bonito dizendo que Jesus veio revelar o Pai, veio revelar o Pai das misericórdias, veio nos revelar o Pai que nos ama tanto e que manda o seu Filho unigênito para que nós experimentássemos o verdadeiro amor. Os profetas nos trouxeram amor, os discípulos nos trouxeram amor, e Jesus nos faz experimentar o amor na sua própria vida, nos revelando o Pai, a atitude amorosa do Pai. Como é bonito hoje a palavra de Deus nesse último dia, mostrando que Jesus veio revelar o Pai para nós e que nós possamos, através de Jesus Cristo, abraçarmos nossa fé, que é o Cristo Jesus, que veio nos amar, nos ensinando o caminho da salvação. Que bonito para nós. Que essa última palavra de Deus do Evangelho de hoje possa marcar a tua vida com um bom testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida esse ano de 2022, aquilo que Jesus fez e você possa testemunhar de pé, que é na alegria, que é na tristeza, você possa testemunhar que Deus não lhe abandonou e sempre esteve contigo, sempre está comigo e sempre nos honrará. Deus vai te honrar, ainda que as provações cheguem a você e a mim, Deus nos honrará. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda neste ano que vai entrar de 2023, a graça de ter a casa para cuidar de sacerdotes, que São José, esposo da Virgem Santíssima, nos dê a graça de sermos fiéis ao Verbo que se encarnou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.